colo do Pai há descanso. No colo do Pai há renovo de forças. No colo do Pai você somente é filha. Oh, Pai, nós estamos aqui porque nós queremos o teu colo. Nós queremos o colo do Pai. Nós queremos ser filhas. Nos ensina a ser filhas, Pai. Nos ensina a irmos para o teu colo. O teu colo é lugar de descanso. O teu colo é lugar de renovo. Nos ensina, Senhor, a irmos para o teu colo. Nos ensina, Pai, a sermos filhas, somente filhas. Pai, em nome de Jesus, já vai guardando, abençoando a vida de cada mulher que está entrando aqui para esse tempo devocional. Senhor, já vai falando ao coração delas, que nesse momento elas já possam sentir a presença do Espírito Santo na casa delas, Pai. Estabelece o teu reino, o teu trono na casa de cada mulher, Senhor. Livra elas de todo o mal, Senhor. Dê discernimento, dê sabedoria. Abra agora os ouvidos espirituais, os olhos espirituais destas mulheres, Senhor. Pai, nós estamos aqui para clamar pela tua presença. Nós não queremos estar em nenhum lugar onde a tua presença não está. Nós queremos mais da tua presença. Nós queremos sentir a tua presença. Nós queremos clamar pela tua presença. Estabelece a tua presença na nossa casa, na nossa empresa. Estabelece a tua presença, Senhor, no nosso casamento, na vida dos nossos filhos. Estabelece a tua presença no Brasil. Estabelece o teu trono e o teu reino, Senhor. Porque nós só queremos estar onde o Senhor está, onde a tua presença está estabelecida, e nos use, Senhor, como canal da tua presença, do teu amor. Pai, nessa manhã nós estamos aqui porque nós clamamos por mais de ti. Eu preciso tanto de mais de ti, Senhor. Oh, meu papai, tu és meu pai, tu és meu papai. Oh, Deus, vai falando a cada coração. Nós queremos mais de ti. Que eu diminua para que o Senhor cresça. Que não seja eu em nenhum momento falando aqui, mas que seja o Senhor. Hoje o Senhor está dizendo para você: vem, minha filha amada. Vem como você está. Vem descansar no meu colo. Oh, Deus, obrigada pelo teu colo de Pai. Eu te amo, Jesus. Santo és o teu nome. Aleluia. Oh, meu Deus, que delícia já começar amanhã sentindo a presença do Espírito Santo, sentindo a presença do nosso Pai. Aleluia. Obrigada, Jesus. Bom dia, mulher sábia. Bom dia, lindonas. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa. Vamos lá. Declara aí: eu te amo, papai. Declara aí: eu te amo, papai. Declara que ele é teu pai. Eu te amo, papai. No colo do Pai há descanso. No colo do Pai há descanso. Hoje é o tema da nossa live. Essa semana eu senti o Senhor falando: filha, fala para as minhas filhas que antes de tudo eu sou pai. Elas têm pai. Elas precisam ser filhas. Eu senti tão claramente o Senhor falando: minhas filhas estão precisando de colo. Minhas filhas estão precisando de colo. Foi tão claro para mim essa semana que eu não tinha dúvida do tema da live de hoje. Minhas filhas estão precisando de colo de pai. Colo de pai. Tem filhas minhas que nem sabem o que é um colo de pai. Tem filhas minhas, Deus falou tão claramente comigo. Tem filhas minhas que vão estar ali, que não sabem o que é colo de pai, que nunca tiveram um colo de pai. Mas fala para elas que eu sou um pai. Eu sou o pai. E hoje eu quero dar colo. Oh, Deus, ela bateu, ela bateu, ela bateu. O poder é teu, Jesus. O poder é teu. Oh, aleluia. Deus só quer te dar colo hoje. Já começa a live chorando, né, gente? Como que fala?
Como que fala a palavra e você já começa chorando? Mas foi tão forte, quero que vocês sintam o quão foi forte hoje, Deus me pedindo isso. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos lá começar a palavra, senão eu vou ficar aqui só falando e chorando. Vamos começar a palavra, mas é isso. No colo do Pai é descanso. Você tem o colo do Pai. Talvez você nunca teve colo do Pai, é teu terreno. Mas eu quero te dizer hoje que você precisa aprender a ir pro colo do Pai. Antes de fazer mais, Deus quer você simplesmente sendo filha. Antes de fazer mais, de performar mais, você precisa simplesmente ser filha. Eu quero que você leia comigo 1 João 3:1. 1 João 3:1. Abram aí. 1 João 3:1 fala o seguinte: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Abre aí, 1 João 3:1. Alguém já anota aí pra mim? Vamos lá, mulherada. Foguinho, coraçãozinho, todo mundo atenta. Vamos lá, que hoje, essa palavra hoje você vai precisar depois compartilhar com no mínimo 10 pessoas. Porque tem tanta mulher que tá precisando ser filha. E eu tenho certeza que essa palavra hoje ela vai ser uma forma de evangelizar, sabe? Então, se tem mulheres que você precisa, sabe, que não conhece Jesus, que precisa aprender a ser filha, você vai mandar essa palavra depois. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamadas filhas de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Então, olha o quanto amor nos tem dado, nos tem concedido o Pai, para que fôssemos chamadas de filhas. Você é filha. Eu comecei com esse versículo para você não ter dúvida do teu papel de filha. Amém? Você é filha. Esse é o primeiro aprendizado hoje. Salmo 103, versículo 13 e 14. Abre aí. Salmo 103, versículo 13 e 14. Fala o seguinte: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Acho tão lindo esse versículo. Como um pai se compadece dos teus filhos, como um pai ama, como um pai cuida, como um pai se compadece dos teus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe até onde você aguenta. Ele conhece a tua estrutura. Ele sabe exatamente quantos fios de cabelo tem na tua cabeça. Amém? Eu estava ouvindo ela. Acho que você entrou agora, você não ouviu, Heloísa. Mas eu comecei a live com a música Nos Braços do Pai. Essa semana, enquanto o Senhor vinha me falando essa palavra, foi a música que não saía do meu coração. E fazia muito tempo que eu não a escutava. Eu tinha o CD dos Braços do Pai. Ai, gente, ó. Eu tinha o CD. Quem lembra dessa época do Diante do Trono? Eu tinha esse CD, Nos Braços do Pai. O salmo é Salmo 103, versículo 13 e 14. Tá bom? Salmo 103, versículo 13 e 14. Então, hoje essa live, hoje esse devocional, ele não é puxão de orelha. Normalmente a gente vem, né? Vocês sabem que eu sou ali do cajado. Ele não é para te ensinar a fazer mais. É para te lembrar que você não precisa provar nada para Deus. Deus, Ele conhece a tua estrutura. Ele conhece o teu coração. Ele conhece as tuas intenções. Antes de você fazer algo, antes de uma ação, Ele conhece o teu coração. Ele conhece a tua atitude, Ele conhece o teu pensamento, Ele conhece a tua estrutura inteira. Então essa live hoje não é para te ensinar a fazer mais, mas é para te ensinar, para te lembrar que você não precisa provar nada para Deus. O mundo te cobra o tempo todo, mas Deus não.
Às vezes você tem um marido que te cobra o tempo todo. Às vezes você tá numa empresa que o teu chefe te cobra o tempo todo. Ou você tem uma empresa que você se cobra porque você precisa performar, você precisa ter resultado, você precisa. A rotina te cobra o tempo todo. Mas hoje Deus quer te lembrar que você não precisa provar nada para Ele. Ele não tá te cobrando de nada. E antes de você ser intercessora do teu lar, antes de você ser guerreira, forte, posicionada, você é filha. Escreva aí para você não esquecer isso nunca mais. Eu sou filha. Escreva aí para você não esquecer nunca mais. Eu sou filha. Eu sou filha. Eu sou filha de um Deus vivo. Eu sou filha do Abba, Pai. Eu sou filha. Põe a mão no teu coração e declara isso com toda a tua força. Porque tem mulheres que nunca entenderam que elas são filhas. E essa palavra falou muito comigo, gente. Porque eu sou a pessoa da performance. Eu sou a pessoa do fazer. Eu sou a pessoa que me cobro. Deus tem trabalhado muito isso em mim. Muito. Então, antes de você ser tudo isso, forte, guerreira, intercessora, posicionada, você é filha. E filha também cansa. Filha também erra e é perdoada. Sabe por quê? Deus não te ama pelo que você faz. Ele te ama pelo que você é. Deus não te ama pelo que você faz. Ele te ama pelo que você é. Se você passasse o teu dia inteiro adorando Ele, Ele te amaria do mesmo jeito. Porque Ele não te ama pelo que você faz. O mundo, as pessoas do mundo, sim, elas te amam pelo que você faz. Elas te amam pelo que você faz. A maioria das vezes, né? 99% das vezes. Mas Deus não. Deus te ama pelo que você é. Deus te ama pelo que você é. E aí, muitas vezes, o tem que fazer, tem que estar, tem que ir, ele rouba o descanso. E Deus não tem nada que Ele fala pra você, você tem que. Você tem que. Sim, existe posicionamento, existe princípio, existe obediência. A gente fala isso tanto aqui. Mas em primeiro lugar, existe o colo do Pai. Amém? Existe posicionamento, existe princípio, existe obediência. E sim, não estou voltando atrás da minha palavra, que se para você viver promessas, você precisa obedecer, você precisa seguir princípios, você precisa estar posicionada, isso não muda. Mas, em primeiro lugar, existe colo do Pai, porque também de nada adianta eu viver uma vida de princípios, eu viver uma vida regradinha, eu viver posicionada, e eu não entender que eu tenho um colo do Pai, eu não confiar que eu tenho um colo do Pai. Eu não descansar no meu colo do Pai. Eu só estar preocupada em ser bonitinha, comportadinha, posicionadinha, obedientezinha. Não adianta. E o colo do Pai é lugar de descanso. É lugar de renovo. Renovo de forças. É lugar de ser cuidada. O problema é que a gente está muito acostumada a cuidar, mas a gente não se permite ser cuidada. Amém? Amém, amém, Vic. Isa, amém, Isa. Glória a Deus por isso. Aí já estão acertando a palavra de hoje. Ó. Eu ia perguntar de quem vocês achavam que eu ia falar hoje, que não tem como eu falar disso e não falar delas. Já acertaram aqui, ó, de quem a palavra vai ser hoje. Então tem muitas mulheres que estão firmes por fora, mas cansadas por dentro. Estão servindo como empregadas da fé, mas não como filhas do Pai. Estão servindo como empregadas da fé,
mas não como filhas do Pai. Já não, ou às vezes nunca nem souberam qual é o lugar, a identidade delas, porque a tua primeira identidade, o teu primeiro lugar é de filha. Essa é a tua primeira identidade. Só que tem muitas mulheres que não sabem dessa identidade de filha. Tem muitas mulheres que tiveram um pai difícil na terra. E isso, querendo ou não, te atrapalha muito na tua visão de pai, Deus. E hoje o Senhor quer curar isso em você. Hoje o Senhor quer curar isso em você. Hoje o Senhor vai curar corações de mulheres aqui que não tiveram um pai presente. De mulheres aqui que tiveram um pai carrasco. Pai que nunca colocou no colo. Pai que nunca falou um eu te amo. Ou pai que abandonou. Hoje o Senhor quer te curar disso. Amém? Glória a Deus, Pati. Obrigada. Eis-me aqui. A única coisa que eu falo para Deus todos os dias. Eis-me aqui. Me usa. Que seja o Senhor sempre. Hoje eu tô emotiva, né, gente? Olha isso. Tô chorando o tempo todo. É que essa palavra foi tão forte, sabe? Deus ministrou tanto no meu coração com essa palavra. Sabe, quando Deus te quebranta, Deus me quebrantou com essa palavra e eu espero que Ele quebrante vocês. Eu queria que essa palavra chegasse, assim, ao maior número de pessoas que fosse possível. Porque quando eu esqueço que eu sou filha, até a oração vira peso. Quando eu esqueço o meu lugar de filha, tudo vira peso. Amém? Então, quando eu esqueço o meu lugar de filha, até a oração vira peso. Então, você não precisa ser forte. Você só precisa ser filha. Você só precisa ser filha. Porque quem te faz forte é o colo do Pai. É o teu lugar, a tua posição de filha. Quanto mais você assume o lugar do colo do Pai, mais filha e mais descanso você encontra. O colo do Pai está pronto para você. Amém? Antes de qualquer coisa, hoje eu quero te lembrar de algo simples, mas eterno. Você é filha, você não é órfã. Você não está sozinha, você tem pai. E esse pai te ama e te ama mais que tudo. Amém? Você é filha, você não é órfã, você não está sozinha, você tem pai. E esse pai te ama mais que tudo. Esse pai deu o único filho dele para morrer numa cruz por você. Esse é teu pai. Ser filha é não precisar se explicar o tempo todo. Teu filho, quem aqui é mãe? Quem aqui já é mãe? Seu filho precisa se explicar o tempo inteiro para você? Você não conhece ele só de olhar? Ser filha é não precisar se explicar o tempo todo. É não precisar ser forte o tempo todo. Ser filha é poder chegar confusa, cansada e até em silêncio. E ainda assim ser recebida no colo do pai. Quantas vezes teu filho, esse final de semana a Helena se machucou. Caiu da cadeira, bateu aqui. Bateu bem esse osso aqui. Ela tava comendo lá no rancho. Não tem braço as cadeiras. E ela tava com mania de... Ela senta em cima das perninhas pra comer na mesa. E simplesmente ela fez assim, ó. Puf! Eu do lado dela. Caiu e bateu bem esse osso aqui no chão. Na hora já ficou roxo. Inchou. Tivemos que levar no hospital lá em Fronteira pra ver se não tinha quebrado. Graças a Deus não quebrou. Fazer um raio-x. E por que eu tô te falando isso? Porque ela não precisou se explicar. Ela não precisou se justificar. Ela só precisou ir pro meu colo. Ela só quis o dia inteiro depois do meu colo. E eu só queria dar colo para ela. Né?
Então isso, e com Deus é a mesma forma. É você poder chegar confusa, cansada, machucada, ferida, em silêncio. E ainda assim você vai ser recebida. Porque não importa o que você fez. Não importa onde você parou. Não importa. O colo do pai é o lugar onde você não performa, não prova, não se defende, não se explica. É o lugar onde a alma descansa. Onde o coração desacelera. E onde Deus cuida daquilo que você ainda não consegue resolver. Sabia que no colo do pai é onde Deus cuida daquilo que você ainda não consegue resolver? O colo do pai é um lugar que você não precisa performar. Você não precisa provar. Você não precisa se explicar. Você não precisa se defender. É o lugar onde a alma descansa, onde o coração desacelera. É onde Deus cuida daquilo que você não consegue ainda resolver. No colo do pai, Deus te dá até estratégia. No colo do pai, Ele te dá sabedoria. No colo do pai, Ele te dá renovo. No colo do pai, Ele te enche de amor. Há tanta preciosidade no colo do pai. Se a gente soubesse, a gente ia mais pro colo do pai. Se a gente soubesse de tudo que o colo do pai pode nos curar, a gente ia mais pro colo do pai. E tem horas que você pode ir pro colo do pai e não falar nada. Só descansar. Só chorar. Só colocar um louvor e ficar falando que ele é lindo. Às vezes a gente está acostumado, a gente confunde muito Deus com o mundo. Com as pessoas do mundo. A gente acha que a gente tem que chegar para Deus toda formal. E ter já uma oração pronta. Palavras bonitas. Textos da Bíblia. Ei, não. Deus quer a sinceridade do teu coração. Deus quer você lançada no pé dele, falando para ele o que você sente, ou às vezes não falando nada. Quantas vezes você teve o privilégio, eu tenho o privilégio de ter uma mãe, que quando eu preciso de colo, ela me dá. Quantas vezes eu fui pro colo da minha mãe, e só chorei. Ou não falei nada. Você não precisa ficar falando para Deus o tempo todo. E isso também, gente, eu tô falando para vocês porque é um cuidado que eu tomo. Às vezes eu vou para a presença de Deus e eu acho que eu tenho que falar. Eu tô aprendendo a ir pro colo do pai e só ficar quieta. E só deixar ele ministrar. Aline, eu não sei orar. Vai pro colo do pai. Deixa ele ministrar no teu coração. Põe um louvor. Fica quieta. Na hora que você vê, você vai estar falando que ele é lindo. Que ele é teu pai. Que você o ama. E na hora que você vê, você vai estar orando. A gente complica muito. A gente complica muito. Seja muito bem-vinda, Pamili. Muito bem-vinda. Deus te abençoe. Esteja sempre conosco aqui. Deus tem feito grandes coisas no nosso meio. Amém? É isso, Márcia. A gente esquece. A gente está tão acostumada a fazer, né? Ser mãe, cuidar dos filhos, cuidar da empresa, cuidar do trabalho, cuidar do marido, cuidar da casa. Cuida às vezes da nossa mãe, cuida do nosso pai, que tem mulheres aqui que já estão na fase de cuidar dos pais. E a gente esquece que a gente, em primeiro lugar, o teu primeiro papel é ser filha. Se você não aprender a ser filha, todo o restante fica fardo, fica difícil, fica pesado. Porque você cuida de todos e quem cuida de você? Só que eu quero te lembrar hoje que tem um Deus que quer cuidar de você. Só que para ele cuidar, você precisa se permitir ser cuidada. Você não se permite. Como que Deus eu sempre falo que Deus é gentleman. Deus não invade. Ele não vai. Como que ele vai cuidar de você, te dar colo se você não permite? Às vezes você nem reconhece que você precisa de colo. Eu sou forte. Eu aguento tudo. Eu já fui assim.
Tem que ainda tomar cuidado para não ser. Eu aguento tudo. Sou forte e corajosa. Amém. Deus me faz forte e corajosa. Mas tem horas que eu preciso ser cuidada também. Amém? Amém? E quando você vai pro colo do Pai, o teu coração vai desacelerar. E Deus vai te dar estratégia. Deus vai cuidar daquilo que você ainda não consegue resolver. Amém? Você não precisa merecer o amor do Pai. Você já é amada. Você que é nova na fé, você que está chegando aqui agora, você que nunca teve ainda experiências com o Senhor, você não precisa merecer. O colo do Pai não é por mérito. O colo do Pai não é por mérito. Ele já te ama. Amém? Então essa palavra de hoje, esse devocional de hoje, não é um chamado para você fazer mais. É um convite para você voltar para casa, voltar para o colo, voltar para o lugar de descanso, de renovo, assumir o teu lugar de filha. Coloca aí, eu vou assumir o meu lugar de filha. Quanto tempo que você não assume o teu lugar de filha? Antes de guerreira, antes de intercessora, eu sou filha. Antes de mãe, antes de ser esposa, eu sou filha. Nossa, muitas meninas que estão aqui pela primeira vez, que bênção. Venham e fiquem conosco, gente. Aqui, essa comunidade aqui tem crescido cada vez mais para a glória e honra do Senhor. Deus tem feito tanta coisa na gente, né? Falei que esse ano, vocês perceberam? A gente está em fevereiro, primeira semana de fevereiro. Quanto Deus fez em nós já esse ano? Eu já fui tão transformada esse ano. Quem também já está sentindo tudo que Deus está fazendo em nós? Então, antes de tudo, você é filha. Deus não te chama pelo seu desempenho. Ele te chama pelo nome. E é claro que eu vou falar de Marta e Maria. Não tinha como eu falar de outras, né? Eu vou falar de Marta e Maria. Eu quero que você já abra aí, que agora a gente vai para o texto oficial aqui. Lucas 10. Lucas 10. E o nosso devocional esse ano tá diferente, né? Eu tenho recebido tantos testemunhos do quão tá sendo profundo o devocional 2026. Eu confesso que nenhum deles, nem o de 2024, nem o de 2025 foram bênçãos, mas não se compara ao que o Senhor tem feito conosco nesse devocional 2026. Não se compara. Agora você vai abrir lá em Lucas 10. Já vai lá que vai ser o texto base. Lucas 10, vamos falar de Marta e Maria. Lucas 10, do 38 ao 42. Abram aí. Jesus visita Marta e Maria. Eu tenho pra mim, né, tudo que eu estudo aqui, que eu leio, que era Marta, Maria e Lázaro. Eles eram 3 irmãos. Né? Quando a gente fala de Maria aqui, não é a Maria, mãe de Jesus, é a Maria de Betânia. É a Maria, irmã de Marta e de Lázaro. E eu tenho pra mim que eles eram amigos de Jesus, né? E pra mim acho que eles eram os melhores amigos de Jesus. Eles eram amigos, eles não eram os discípulos, eles eram amigos de Jesus. E eu tenho pra mim que todas as vezes que Jesus queria descanso, todas as vezes que Jesus queria descansar, ele ia pra casa de Marta, Maria e Lázaro, né? E elas eram as irmãs de Lázaro. Eu vou ler rapidamente aqui, o texto é bem curtinho, e depois eu vou entrando nos contextos, tá? E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída. Distraída. Guarda essa palavra. Marta, porém, andava distraída. Amém, Tânia. Amém. Glória a Deus. Até os maridos sentem falta de vocês. Acho que o dia que vocês participam da live, vocês ficam mais calmas. Aí eles gostam.
Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. Fala para ela me ajudar. Marta já estava dando ordem para Jesus. Olha o nível da Marta. E às vezes a gente faz isso, né? A gente já chega dando ordem para Jesus. Não se importa, Jesus, que a minha irmã tá aí sentada enquanto eu tô aqui trabalhando? Fala para ela me ajudar. Fala para ela levantar essa bunda da cadeira e me ajudar. E respondendo-lhe Jesus, lhe disse: Marta, Marta, estás ansiosa. Mas eu imagino Jesus falando isso com tanto amor. Marta, Marta, você está ansiosa e afadigada e atarefada com muita coisa. E o Senhor hoje está falando isso para você. Tem mulher aqui que está ansiosa, atarefada, distraída com muita coisa. Mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Maria escolheu o quê? O que Maria escolheu aqui? O que Maria escolheu aqui? Vamos lá. O que Maria escolheu aqui? Cadê mulheres atentas, ligadas aí? O que Maria escolheu? Maria escolheu o colo. Maria escolheu o colo do Pai. Maria escolheu o colo do Pai. Maria escolheu ser filha. Maria escolheu ser cuidada. Ela escolheu o colo. Amém? Ela escolheu simplesmente ser filha. Que é o convite que ele está fazendo hoje para você. Filha, para de ficar distraída, ansiosa, atarefada. Vem para o meu colo. Ela escolheu o colo do Pai. Amém? Amém? Então Marta era a mulher aqui. Eu creio que Marta era uma mulher totalmente temente a Deus. Eu creio que as duas eram mulheres tementes a Deus. Eu não estou aqui em nenhum momento falando que Marta era errada. Marta é nós. Marta só é nós. Total. Marta cria. Eu creio que Marta era apaixonada por Jesus, pela presença. Marta era uma mulher de Deus. Nós não estamos desmerecendo Marta aqui em nenhum momento, até mesmo porque eu me vejo mais como Marta do que como Maria. Ainda. Mas Deus está trabalhando. Né? Então Marta é a mulher do tem que. Tem que servir, tem que dar conta, tem que arrumar, tem que fazer tudo certo. Tem. E Maria é a mulher que se permitiu estar, que se permitiu ser filha e que se permitiu ser cuidada. Ela se permitiu estar sentada, silenciosa, no lugar de descanso. Só que eu quero que você guarde essas 3 palavras que Jesus fala para Marta. Primeiro ele fala que Marta... Quer ver? A palavra fala que Marta estava distraída. Primeira palavra, distraída. Segunda palavra, ele fala que Marta estava ansiosa e atarefada. Distraída, ansiosa e atarefada. Isso te lembra alguma coisa? Isso é familiar para você? Para mim é muito. Então, as 3 coisas que descreve aqui nesse texto de 1, 2, 3, 4, 5 versículos. O que ele fala? 3 coisas que a gente tem que lembrar o tempo todo para a gente não estar distraída, ansiosa e atarefada. Isso, escrevam aí para mim essas 3 palavras que a gente não pode esquecer disso. Distraída, ansiosa e atarefada. Deixa eu até escrever aqui. Distraída, ansiosa e atarefada.
Isso te é familiar? Então aqui fica muito claro que Jesus não repreende o serviço. Até mesmo a gente, porque alguém tem que arrumar a casa, alguém tem que fazer o bolo, alguém tem que preparar a mesa, alguém tem. Só que às vezes não precisa ser aquela hora. Não precisava ser daquele jeito. Não precisava ser com cobrança. Jesus aqui não repreende o ato, o serviço de Marta. Ele repreende a distração, a ansiedade, o apavoro de Marta. Jesus não repreende o serviço, ele repreende a ansiedade. Marta, Marta, você está ansiosa e preocupada. Marta, Marta, você está ansiosa e atarefada com muita coisa. Sabe, gente, tem hora que a gente põe tanta coisa pra gente que não precisa. Talvez é isso que Jesus está querendo falar pra Marta. É muita coisa, Marta. Não precisa de tudo isso. Às vezes a gente acha que a gente vai encantar o Senhor e agradar o Senhor pelo que a gente faz. Mas o que a gente mais agrada a Deus é pelo que a gente é. E é pelo tempo que a gente fica no colo dele. Olha para o teu filho, quem é mãe aqui. E muitas vezes a gente faz, é isso aí, Márcia, muito bem. E aí a gente cobra porque o outro não tá fazendo. Né? A gente tem, a mulher, nós temos essa facilidade, né? E aqui, eu não acho que Maria era mais espiritual. Maria só estava mais sensível. Ela só entendeu que o lugar mais seguro era aos pés do pai, era no colo do pai. Ela entendeu isso. Ela desejou, ela estava ansiosa, sedenta pela presença. Então ela larga, eu acho que na hora que Jesus chega, Maria estava ajudando também. Maria estava organizando também. Mas na hora que ela vê Jesus, ela larga tudo e vai para o lugar que mais importa. Que é o colo do pai. Que é a presença. Ele não rejeita Marta. Ele chama Marta pelo nome. E repetir o nome na Bíblia é sinal de amor. Quando ele fala Marta, Marta, ele não está repreendendo. Ele está falando o quanto ele ama Marta. Repetir o nome na Bíblia é sinal de amor, de cuidado. Ele não rejeita Marta, ele chama Marta pelo nome. E hoje o Senhor está te chamando pelo nome. Heloísa, Heloísa. Mone, Mone. Josi, Josi. Sheila, Sheila. Cláudia, Cláudia. Bete, Bete. Joelma, Joelma. Fernanda, Fernanda. Hoje o Senhor está te chamando pelo nome. Pati, Pati. E Ele está te chamando 2 vezes pelo nome como sinal de amor. Ele está te chamando pelo nome. Para que você escolha a boa parte, o colo do Pai. O colo do Pai. Quando a gente não sabe o que fazer, a gente tem que ir para o único lugar que importa, que é o colo do Pai. Assumir o teu papel de filha, acabei de falar. Que é lá que Ele vai te dar estratégia, é lá que Ele vai cuidar daquilo que você ainda não tem capacidade para resolver. Você não precisa nem querer ser chamada pelo nome. Deus está te chamando hoje pelo teu nome. Só assume o teu lugar de filha e vai pro colo. Cinco aprendizados para a gente não atrasar hoje com Marta e Maria. Eu gostei desse esqueminha de 5 aprendizados. Vocês gostaram assim? Ficou fácil para vocês assim? Ficou legal? Vocês viram que eu tô mandando lá, né, no grupo. Demorei um pouquinho, mandei na terça, mas tô mandando lá no grupo. Segunda foi bem corrido. Vamos lá. 5 aprendizados com Marta e Maria que tivemos aqui. Primeiro, servir sem descanso gera ansiedade espiritual. Servir sem descanso gera ansiedade espiritual. Lucas 10:40. Marta estava ocupada
distraída com muito serviços. Então, servir sem descanso gera ansiedade espiritual. Marta não estava errada no que ela fazia. Ela estava sobrecarregada da forma que ela fazia. Porque fazer, gente, cuidar da casa, fazer almoço, limpar a casa, arrumar a cama, levar filho pra escola, blá, 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 tem que fazer. Eu tenho, você tem, todo mundo tem. Só que a forma que eu faço a gestão do meu tempo, a forma que eu dou prioridade para as coisas, tudo isso muda todo o cenário. Né? O problema não é servir. O problema é servir sem sentar aos pés de Jesus. Tem mulheres servindo a casa, servindo a igreja, servindo a família, servindo a todos, mas sem nunca parar para ser cuidada, sem nunca parar para assumir o papel de filha. E aí entra a ordem que o Senhor sempre trouxe para mim, desde o primeiro devocional, que é o quê? Em algum lugar daqui. Que é Deus, saúde, família, trabalho. Essa ordem, Deus, saúde, família, trabalho, é justamente o que a gente está falando aqui hoje. Primeiro, Deus. Primeiro, o meu lugar de filha. Primeiro, o meu colo do Pai. Primeiro, a presença. Primeiro eu vou para os pés de Jesus. Essa é a primeira coisa do meu dia. Primeira coisa, eu vou para os pés de Jesus. Primeira coisa, eu vou assumir minha identidade de filha. Primeira coisa do meu dia, eu vou assumir o colo do meu Pai. Segunda coisa, eu vou cuidar de mim. Eu vou ter saúde, eu vou me suplementar, eu vou comer melhor, eu vou diminuir açúcar, farinha branca, eu vou beber mais água. Tem gente que esquece, tá tão corrida e distraída que esquece de tomar água. Eu vou fazer uma caminhada de 10 minutos, se for preciso. Enquanto isso, eu vou louvando, vou adorando ao Senhor no caminho. E aí sim, eu vou servir. Aí sim, eu vou cuidar da minha família, eu vou servir no meu trabalho. Vocês entendem a ordem? Deus, saúde, família, trabalho. E quando eu falo trabalho, não é só para mulher que trabalha fora, não. Porque a mulher que trabalha em casa, ela trabalha mais do que a que trabalha fora. Quando eu falo trabalho, envolve também a mulher que trabalha em casa. Que cuida de tudo em casa. Então é essa a ordem. É o que o Senhor está nos chamando hoje. Segundo aprendizado com Marta e Maria, a ansiedade nos faz perder a sensibilidade espiritual. E quando família e trabalho vira fardo, é porque as duas partes de cima estão desequilibradas. Ontem eu até falei nos meus stories o quanto a falta de energia, a falta de disposição para acordar cedo, para estar na live, de acordar cedo para orar, para ir pro colo do Pai, para ler a Bíblia, a falta de concentração na leitura da Bíblia tá ligada à alimentação errada, tá ligada à falta de suplementação, tá ligada à falta de B12, de vitamina D, corpo inflamado. Quanto mais seu corpo tá inflamado, quanto mais acima do peso você tá, quanto mais você tem falta de B12, de vitamina D, menos vontade de acordar cedo, de orar, de ler a palavra você vai ter. Então isso, gente, tá tudo ligado. Tá tudo ligado. Tem coisa que é fisiológica. Eu não consigo acordar cedo. Lógico, dorme tarde, fica na tela, fica vendo televisão, vendo celular, não suplementa nada, fica ansiosa, não toma um magnésio à noite. Aí quer acordar cedo, como? Tá extremamente inflamada, né? Então, a ansiedade nos faz perder a sensibilidade espiritual. Lucas 10, 41. Você está ansiosa e preocupada com muitas coisas. Marta, Marta, você está ansiosa e atarefada com muita coisa. A ansiedade, ela nos ocupa tanto que ela nos rouba da presença. Nos rouba o lugar de filha. A ansiedade rouba de você o teu lugar de filha. Tem gente que não consegue ficar 2 minutos em silêncio na presença do Pai. Não consegue. E pra mim isso, gente,
Deus vem trabalhando, porque para mim também é difícil. Porque eu sou do fazer. Sempre fui. E aí não consegue ficar 2 minutos quieta. Eu sou daquelas que eu quero fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Tô vendo uma coisa, ouvindo outra, escrevendo outra. Eu sou assim. Pensando em outra. Só que a gente precisa se cuidar, olhar os nossos pontos fracos e pedir para Deus nos melhorar. Eu peço para Deus, Senhor, muda isso em mim. E eu vejo o Senhor mudando. E também entender que não é do dia para a noite. Você foi uma vida assim. Você foi uma vida tendo que ser forte sozinha. Você foi uma vida tendo que assumir, às vezes, papel de filha, de mãe, de pai, de esposa, de esposo. Você foi uma vida tendo que fazer. Então, assim, você tem que também ter paciência com o tratar de Deus. Você não vai mudar do dia para a noite. É um processo. Só que você tem que ir olhando para trás e vendo a tua evolução. Hoje eu olho e vejo a minha evolução. Tenha paciência com você, mas tenha a consciência e tenha a certeza de que está havendo uma evolução. E o que você não é capaz de se mudar sozinha, peça para Deus te ajudar. A ansiedade nos ocupa tanto que nos rouba a presença, nos rouba o lugar de filha. Oram, mas não sentem. Jejuam, mas não descansam. Buscam, mas não desfrutam. Quem vive no tem que não consegue escutar o vem. Vem, filha. O vem de Deus. Quem vive no tem que fazer, tem que estar, tem que, não sabe falar não pra nada. Tudo que te convidam, você vai. Tudo que pede pra você, você faz. Tem que aprender a falar não, porque o seu tempo com Deus, o teu tempo com a tua família tem que ser inegociável. Tá em tudo, mas não tem tempo pra Deus e não tem tempo pra família. Tá errado. Até o fazer demais dentro da igreja tá errado. Tem gente que fica na igreja de segunda a segunda, mas não tem um jantar na mesa com a família. Tá em tudo, chama para um churrasco, vai, chama pra... Todo dia é gente. Mas cadê o teu tempo com a tua família, o teu tempo com Deus? Aprenda a falar não. Quem vive no tem que, não consegue ouvir o vem de Deus. Vem, minha filha amada, vem como você está. Vem cansada, vem machucada, vem distraída, vem do jeito que você tá. Mas vem, minha filha. Maria, terceiro aprendizado. Maria escolheu presença e não performance. Maria escolheu presença e não performance. Não se esqueçam, mulheres, que o teu primeiro ministério é a tua casa. Não se esqueçam disso. Porque a gente acha que só porque tá fazendo algo para Deus, só porque tá trabalhando, a gente pode trocar a nossa casa. O teu primeiro ministério é a tua casa. Tem alguém aqui hoje que precisava ouvir isso. Então, o terceiro aprendizado é: Maria escolheu presença, não performance. Lucas 10:39 fala assim: e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual assentou-se aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. Maria sentou-se aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. Sentar aos pés era a posição de aprendizado, de intimidade. Para mim aqui é muito claro que Maria foi para o colo. Sentar aos pés era a posição de aprendizado, de intimidade. Maria não estava fazendo nada visível, mas ela estava fazendo o essencial. O essencial. Porque descansar também é uma escolha espiritual. É uma decisão espiritual. Descansar em Deus. Descansar não é falta de fé, é confiança. Quanto mais eu descanso, é porque mais eu confio. E eu só confio em quem eu amo. Eu só confio em quem eu conheço.
Por que você não confia em Deus? Por que você vive extremamente ansiosa, preocupada? Porque você ainda não está amando a Deus o suficiente. Você ainda não está conhecendo o teu Deus o suficiente. Porque você só confia em quem você ama e em quem você conhece. Tá muito ansiosa, tá muito preocupada, não sabe descansar? Tá faltando conhecer a Deus. Tá faltando intimidade. Tá faltando ir pro colo. Não tem jeito, você não vai confiar, você não vai descansar em quem você só ouve falar, com quem você não tem experiências. Não vai. Pega as pessoas que você confia. Quem você confia? Talvez você confia no teu marido, na tua mãe, no teu pai, numa irmã. As pessoas que você confia são as pessoas que você anda junto, são as pessoas que você conhece o caráter, são as pessoas que você conhece o quanto elas te amam. Com Deus não é diferente. Por que você está tão ansiosa, tão preocupada? Porque está faltando conhecer o teu Deus. Está faltando ter vida com Deus. Está faltando ter intimidade com o Pai. Eu falei que hoje ia ser só amor, mas eu estou aqui repreendendo. Oh, Deus, me ajuda. Eu falei que hoje ia ser só amor, ia ser só colo. Eu falei. Mas eu não dou conta, gente. O Espírito Santo manda eu falar, eu falo. Eu falo. Não tem jeito. Eu falei que hoje eu ia ser só amor. Eu jurei pra mim que eu ia ser só amor. Hoje só colo do Pai. Ai, Jesus. Fala, Deus. Ai, ai. É até engraçado. Então, descansar não é falta de fé. Descansar é confiança. Eu falei que não ia ter cajado, né, gente? Mas na hora que eu vejo, não tem como. O Espírito Santo manda falar, eu não vou ficar quieta. Não vou ficar quieta. Porque não tem como eu ir pro colo se eu não entender isso. Não tem como. Eu não vou descansar se eu não entender isso. Quarto aprendizado. Jesus defende quem escolhe descansar nele. Jesus defende quem escolhe descansar nele. É o quarto aprendizado. Escrevam aí. Jesus defende quem escolhe descansar nele. Lucas 10:42. Eu acho linda essa parte. Na hora que Marta cobra Jesus, né? O que Marta fala para Jesus? Você não se importa, Jesus, que eu tô aqui me matando? Que eu tô aqui fazendo um monte de coisa? Que eu não parei até agora? Que eu tô fazendo tudo sozinha? E a minha irmã tá aí, sentada? Na hora que Marta fala isso para Jesus, primeiro Jesus mostra amor para Marta. Marta, tá ansiosa, Marta. Tá atarefada. Com muita coisa. Você tá fazendo muita coisa, Marta. Aí o que ela fala no 42, Lucas 10:42? O que ele fala? Mas uma só é necessária. O que Jesus está falando aqui, gente? É o que ele tem que falar para mim e para você hoje. Só uma coisa importa, minha filha. Não adianta nada você fazer 1000 coisas. Não adianta nada você querer cuidar de tudo. Se você não ir pro meu colo, se você não ir pra minha presença, não adianta de nada. Uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Jesus aqui defende Maria. Jesus aqui vai em defesa de Maria. Olha que lindo isso. Jesus não diz a melhor parte, ele fala o quê? Maria escolheu a boa parte. Porque o descanso é saudável, o colo é seguro, a presença é suficiente. É suave, é doce, é leve. Ele defende Maria. Porque quando você escolhe descansar em Deus, Ele te protege da culpa. Ele vai te defender perante quem fala de você. É Ele quem vai te justificar. Isso é tão poderoso para mulheres que se sentem culpadas quando param. Se sentem improdutivas quando descansam. Se sentem erradas quando choram. Gente, eu melhorei 90%, mas até hoje eu ainda, às vezes, me sinto culpada quando eu não estou na empresa, por exemplo.
Ou quando eu não vou numa atividade da Helena. Eu gosto de estar, então a Helena tem a natação, eu gosto eu levar. A Helena, inclusive, tem uma amada que tá aqui, acho que ela tá aqui hoje, que ela também leva o filho dela no mesmo horário na natação da Helena. Eu amo encontrar ela lá. Ela tá sempre nas nossas lives. Tem balé, eu gosto de levar, mas eu não consigo estar em tudo o tempo todo. Mas eu me cobro. Na empresa, se eu não vou, eu me cobro. Hoje a minha empresa, graças a Deus eu construí uma empresa hoje que ela não precisa eu estar lá o tempo todo. Minha empresa, ela tem pessoas capacitadas, ela tem líderes treinados e minha empresa, eu trabalhei para isso, né? Não foi isso da noite pro dia, mas eu trabalhei para isso. Então eu não preciso estar, eu posso viajar, eu posso estar na minha casa, trabalhar da onde eu estou, eu posso. E eu construí isso. Mas foi um processo. A Janaína maravilhosa. Tá aí. Ontem ela falou pra mim, amanhã eu tô lá às 5h37 da manhã. Mas mesmo assim eu me culpo. Tô melhorando, gente. Do segundo semestre do ano passado pra cá, eu melhorei muito nisso. Tô me culpando bem menos. Mas eu ainda me pego, às vezes, me culpando. Só que Deus vem me tratando. Tá tudo bem eu não estar. Eu construí isso, é mérito meu. Tá tudo bem. Então a gente precisa ir trabalhando. E eu venho trabalhando isso em mim já tem uns 3 anos. Uns 3 anos. Né? Então Deus está tratando em mim. Eu vou melhorando aos poucos. Eu preciso ter paciência com a minha evolução. Então, você não tem que se sentir culpada, improdutiva, errada. Jesus não te cobra quando você descansa nele. Ele te defende. Jesus não te cobra quando você descansa nele, ele te defende. Quinto aprendizado e último. Antes de servas, somos filhas. Antes de servas, somos filhas. Hoje quase chegamos em 400, hein? Por ser quinta, de quinta vocês percebem que sempre é menos, né? Pessoal, eu falo que as mulheres começam a segunda, uhul, segunda-feira, vou lá, vou fazer. Aí na quinta a gente já vê que vai tendo E vocês acreditam que no Spotify é a mesma coisa? A segunda-feira começa altíssima as pessoas ouvindo. Dá lá 18, 20 mil mulheres ouvindo no dia. Aí terça já diminui um pouquinho. É muito engraçado como o ser humano é, né? Acho que só porque segunda vai começar diferente e depois... É muito engraçado isso. Muito louco. Antes de sermos servas, somos filhas. Eu queria ainda, gente, fazer um encontro presencial. Vamos ver, quem sabe esse ano sai, né? Orem por isso, para Deus falar comigo. Quem sabe a gente faz um encontro presencial. Já pensou que legal a gente fazer um dia, uma imersão de um dia, num lugar bem gostoso? Só nós. Ia ser muito bom, né? Faz tempo que eu tenho essa vontade, esse desejo no meu coração. Deixa Deus testificar e a gente faz. Aí vocês vão ter que se virar para vir, hein? Mesmo quem é de longe. Já pensou a gente fazer uma imersão de mulher sábia um dia inteiro? Tipo assim, pegar um sábado inteiro, das 8 da manhã até as 6, 7 da tarde? Ia ser bênção, hein? A gente se conhecer. Ia ser incrível. Ia ser bênção. Vou orar por isso e vou tentar programar. E a gente planejar aí com uns 3 meses antes, pra vocês conseguirem. Quem é de longe, eu sei que tem gente muito longe aqui, conseguir comprar passagem e tudo mais, ia ser demais. Quinto e último, antes de servas, somos filhas. E esse é o seu primeiro e mais importante papel. Esse é o seu primeiro e mais importante papel. Maria não era irresponsável. Eu não acho que Maria era irresponsável. Ela era uma filha consciente. Ela era uma filha consciente. E aí a gente lê lá em Romanos 8,15. Romanos 8,15 fala o seguinte: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes com medo, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. Abba é igual a pai. Pai íntimo, pai de colo. Abba significa isso, pai íntimo, pai de colo.
Pai que quer dar amor. Às vezes a gente vê o pai somente como um pai que está te cobrando. Seja isso, seja forte, seja sábia, seja corajosa, faça, produza. Não, ele, em primeiro lugar, ele é um pai de intimidade, ele é um pai de amor, ele é um pai de colo. Deus quer filhas no colo. Hoje, ó, quem tem filho pequeno, igual a minha tem 3 anos, ela ainda me pede colo, graças a Deus. Qual que é o maior prazer, não é a gente dar colo? Eu amo quando a Helena tá assim no meio de um monte de gente, ela vem e fala, mamãe, dá colinho. Ai, gente, tem coisa mais gostosa que isso? Não tem. Eu amo. É a minha maior realização, é quando a Helena me pede colo. Eu ser ainda o colo preferido dela. Romanos 8:15. E você que já tem filho grande, qual seria o seu maior sonho hoje? Não seria o seu filho hoje te ligar, ou bater na porta da tua casa, ou mesmo que mora com você, olhar pra você e falar, mãe, me dá um colo. Se pudesse pedir algo hoje, não seria isso? Não seria isso? Quem já tem filho grandão aí? E Deus é a mesma coisa. O maior desejo do pai é ver você pedindo colo. É ver você indo pro colo. Esse é o maior prazer do pai. Esse é o maior prazer do pai, é você pedir colo. Tem mais uma aí que começou agora conosco, a Gleice. Seja muito bem-vinda, Gleice. É o maior prazer, gente, é você ir pro colo. É a maior alegria que você pode dar para Deus, é você ir pro colo. Esse é o maior prazer. Colo é lugar onde a criança não se explica, não se justifica, não prova nada. Vai pro colo e só fica quieta. Deus vai ministrar tanto em você. Amamentar. Foi a melhor bênção da minha vida, foi amamentar. Como eu amei amamentar a Helena. Mateus 11:28. Acho que é o último versículo da live. Mateus 11:28. Coloca aí. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus não disse, se organize, faça mais, que aí eu vou te aliviar. A única coisa que ele fala é, venha, venha. Ele não fala assim para você, seja forte, seja organizada, faça mais. Seja corajosa, que aí eu vou te aliviar. O que ele fala para você? O que ele fala para você? Venha, venha a mim, você que está cansada, sobrecarregada, ansiosa, que eu vou te dar alívio. É só ir. Você não precisa fazer, você só precisa ir pro colo. Tá na palavra, Mateus 11:28. Venha a mim. Venha para o meu colo, você que está cansada, sobrecarregada, ansiosa, preocupada, que eu vou te dar alívio, que eu vou te dar descanso. É no meu colo, é em mim que tem descanso, é em mim que tem alívio. Ele não está pedindo para você fazer, ele não está pedindo para você se organizar, ele só está pedindo para você ir. Descanso espiritual é silenciar a cobrança, é largar o controle de tudo, essa necessidade de querer controlar tudo. É confiar que Deus sustenta tudo. Ser filha é o lugar mais alto que você pode ocupar. O lugar mais alto que você pode ocupar, o melhor lugar que você pode ocupar é de ser filha. Antes de Deus te usar, Ele quer te abraçar, Ele quer te curar, Ele quer te tratar. E se tem um lugar que você vai ser curada, é no colo do Pai. Rapidinho pra gente encerrar. 7 maneiras de ir pro colo do Pai. Bem resumida, pra gente encerrar. E a gente vai orar. 7 maneiras de ir pro colo do Pai. Primeira, lembrando todos os dias que você é filha e não órfã. Todos os dias você precisa acreditar na verdade que você é filha, que você não é órfã. Lembrando todos os dias que você é filha, não órfã. Segunda maneira, parando de tentar ser forte o tempo todo. Você não precisa ser forte para Deus. Parando de tentar ser forte o tempo todo.
Terceira maneira, silenciando a cobrança, descansando no amor, se cobrando menos, silenciando a cobrança, descansando no amor. Quarta, chegando como você está, sem máscaras. Para Deus você não precisa falar bonito, para Deus você não precisa fazer de conta que você está forte. Chega como você está, sem máscaras. Quinto, confiando mais do que controlando. Eu confio mais do que eu tento controlar. Confiando mais do que controlando. Sexto, permitindo-se receber, não só entregar. Tem hora que a gente precisa permitir receber, ser cuidada, porque a gente está sempre na rotina de cuidar, de controlar, de entregar, de fazer, que a gente não se permite receber. Permitindo-se receber, não só entregar. Sétimo e último, permanecendo na presença, não na performance. Amém? Fecha os olhos. Antes de orar, deixa eu só... Quem é de Rio Preto? Hoje, às 20 horas, vai ser um culto de mulheres lá na cabana. Eu vou estar lá. Hoje, às 20 horas, é o nosso culto dos sonhos. Vai ser entregue um caderno dos sonhos, gratuito, claro, óbvio. Vai ter entregue um caderno dos sonhos. Isso já acontece há anos na cabana. E é uma bênção, um culto só para as mulheres. Onde a gente põe no caderno todos os nossos sonhos, os desejos. E depois a gente vai orando em cima desse caderno, desses sonhos, desses desejos, para Deus. E é muito precioso esse culto, vai ser um culto só para as mulheres. Então quem é de Rio Preto, quem é da região, está convidada a estar conosco hoje às 20 horas. Quem vai ministrar é a Bispa Geisa. Vocês estão convidadas a estar, tá bom? E quem me ver lá vai me dar um abraço, que eu amo conhecer vocês. Então quem me ver lá, vai lá me dar um abraço. Às 20 horas, convidado, aberto para todo mundo. Às 20 horas na cabana. Culto dos sonhos, só para as mulheres. Quem é de fora aí, tenta juntar mais mulheres e vem. Fabi, parabéns, Fabi, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fecha os olhos, coloca a mão no teu coração agora, vai pro colo. Deixa eu pôr baixinho aqui no louvor. Fecha os olhos, a gente já vai encerrar. Fecha os teus olhos. Fecha os olhos. Coloca a mão no teu coração, respira fundo. Tem hora que a gente esquece até de respirar, né? Respira fundo. Pai, hoje nós não estamos aqui te pedindo força. Hoje nós estamos aqui te pedindo colo. Nós só queremos o teu colo. O colo de pai. Eu só quero colo. Eu não estou aqui te pedindo sabedoria, eu não estou aqui te pedindo força, eu só estou te pedindo colo. Me ensina a ser filha. Fala para Deus, me ensina a ser filha. Nos ensina a descansar em ti. Cura a culpa dessas mulheres. Cura o medo de parar. Cura, Pai, essa necessidade de fazer o tempo todo. Dê colo para essas mulheres. Cura essa sensação de nunca ser suficiente. Oh, Deus, cura essa sensação de nunca ser suficiente. Nos leva para o colo, nos ensina a ver no colo o melhor lugar para se estar. Oh, Deus, cura essas mulheres dessa necessidade de ser o tempo todo, ter que fazer, ter que acontecer. Nos leva para o colo. Nós queremos ser filhas. Eu declaro sobre a tua vida, mulher sábia, o papel de filha. Você entendeu hoje, você vai começar a assumir o teu papel de filha. No colo do Pai há descanso, no colo do Pai há cura, no colo do Pai há renovo. Eu declaro sobre a tua vida, descanso sobre a tua mente, descanso sobre o teu corpo, descanso sobre o teu espírito. Eu declaro sobre a tua vida que você vai assumir o teu papel de filha. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, Deus, cura essas feridas, cura esses traumas. Mulheres que foram traumatizadas pelos pais, pelo pai. Cura, Senhor, e faça com que elas assumam o papel de filha. Guarda a vida dessas mulheres, Senhor. Livra elas de todo mal. Guarda a entrada e a saída. Reveste elas com a tua armadura e dê descanso.
descanso. Tira toda a ansiedade, toda a preocupação, todo o medo, toda a angústia. Traga amor, traga renovo de forças. Traga um tempo novo, Senhor, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Fique em silêncio um pouquinho. Se permita parar, se permita ser filha, em nome de Jesus. Obrigada por essa palavra tão preciosa, Pai. Obrigada. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que você faça um dia abençoado. A live vai ficar salva agora. Compartilha com o máximo de mulheres, eu tenho certeza. Mulheres que não conhecem a Jesus, mulheres que você está querendo evangelizar, mulheres que você sabe que estão ansiosas, preocupadas. Compartilha essa palavra. Eu creio que essa palavra, e nós vamos receber testemunhos disso. Eu creio que essa palavra vai ser palavra que vai levar mulheres para Jesus. Amém? Então vamos compartilhar com o máximo de mulheres que a gente puder e coloca lá nos comentários o que o Pai mais falou com você hoje. E vai para o colo. O teu melhor lugar, o primeiro lugar que você tem que estar é no colo do Pai. Que Deus te abençoe. Um beijo. Até segunda-feira, 5h37. Tchau, tchau.